Gravou. Vai. Sandrão, obrigado por aceitar aí o convite e por receber a gente da Plant aqui na sede da ONG, né? Vambora. Me fala de quem que foi a ideia de criar a equipe Socializando. Por que vocês criaram a equipe? Vamos lá então. Aí, meu nome é Sandro Soares, conhecido como Testinha. Hoje eu tenho 48 anos, uns 30 e tantos aí, quase 35 já, que eu me relaciono com skate. E aí, há 26 anos eu faço projetos sociais com skate. E há 15 anos, especificamente, uma parada que se chama ONG Social Skate, certo? Então vamos lá. Essa história da ONG, do trabalho da FEBEM, muita gente conhece. Quem não conhece pode pesquisar aí, que vai encontrar. Mas por que eu falei isso? Porque a gente pula essa parte para responder essa primeira, que é depois de tudo isso já concretizado. Talvez eu vou dar a minha versão, tá? Se perguntar para os skatistas que fazem parte do grupo, talvez eles tenham a versão deles, né? Cada um tem a sua. Mas a minha versão é uma alusão ao skate que eu primeiro enxerguei lá atrás, no final dos anos 80, que era um skate que a galera, além de ter as equipes, os times das marcas, formado por marcas, eles tinham até uma camiseta escrito equipe, geralmente atrás aqui assim, escrito equipe tal, equipe Lifestyle, equipe URG, equipe Sims, equipe Plankton, equipe Mad Rats, que eram as marcas mais chamativas na época. E tudo isso eu via através dessas revistas de skate. Essa aqui é uma delas, Overall. Então a gente via sobre isso, sobre equipe. Não tinha, a internet era isso aqui, né? O celular era aqui, o feed era aqui. Só que esse conteúdo demorava meses para chegar na tua mão, entre uma edição e outra, né? Hoje chega em milésimos de segundo. Mas nessa época aqui tinha as equipes, tinha os times. E eu enxerguei isso, né? Eu vi isso quando eu cheguei no skate, assim, eu vi isso. Posteriormente, eu fiquei amigo de muitos caras que faziam parte de equipes, que faziam parte de times. Aí os anos 90 meio que revolucionou isso, com essa formação de... Aí já não era mais a camisa escrita equipe, mas tinha, né? Acho que talvez o que mais nos chamaram a atenção na época que nós vimos surgir foi a equipe da Girl, a equipe da Chocolate. E aí vai indo, né? Time Machine, para dizer outros também, depois Baker, enfim, né? E a gente é dessa época, nós somos dessa época, somos dessa geração, né? Gostei. Por que eu tô falando isso? Porque depois de tudo pronto, depois de tudo uma trajetória, uma jornada seguida na vida, que foi com os trabalhos sociais com o skate, eu voltei, parei, né, respirei e falei, pô, agora tá na hora de fazer umas coisas mais que eu queira fazer, que não seja tanto o projeto social coletivo, mas também é coletivo, enfim. Eu lembrei dos times, da equipe. Eu falei, caramba, eu nunca tive nível de skate para fazer parte de uma equipe, para ser patrocinado e fazer parte de uma equipe. Meu nível de skate nunca foi elevado para isso, né? Talvez a minha missão era outra, assim como se concretizou. Mas eu me divirto ainda andando de skate, mesmo que fazendo poucas manobras. Porque skate é divertido. Então, vamos lá. Talvez no meu íntimo eu queria fazer parte de uma equipe, eu queria estar numa equipe, mas se eu não tenho nível para estar numa equipe, se eu nunca tive esse nível técnico, eu poderia fundar a equipe, formar a equipe. Como eu não tinha uma marca, eu resolvi fazer isso através da ONG. Social Skate. Então eu vi lá quem eram meus amigos que estavam mais próximos da ONG, quem era amigo lá dessa época das equipes, que ainda estava amigo, que ainda tá andando de skate, porque a equipe é formada por os caras que andam há mais de 30 anos de skate, né? E tudo organicamente, viu? Não teve vamos pensar, parar, escolher, nada, orgânico. Quem tinha uma relação com a ONG, quem estava próximo, quem de repente nós gostávamos de ver andar, de que estivesse junto ali nessa parte também da nossa vida. Então foi isso da minha parte, né? Já da parte da rapaziada do skate, teve um evento no Rio de Janeiro, talvez em 2016, 17 no máximo,
né? Teve um evento em que eu fui para assistir e levei na minha mochila as minhas camisas da Social Skate. Talvez umas 4 para usar uma cada dia, ou 5 talvez, não lembro. Mas levei camisetas da Social Skate minha, de uso pessoal meu, vamos chamar assim. E fui lá para um Airbnb onde estava uma galera, alguns muito amigos de longa data, o Jean Nakarato, o Denis Silva, o Mailton, Rest in Peace. Esses meninos estavam lá nesse Airbnb com uma outra rapaziada, amigos nossos de skate. E eu lembro que talvez eu deixei a mochila aberta, alguma coisa assim. E um deles viu e falou, vou pegar essa camisa do testinho aqui da ONG, vou correr o campeonato, participar do campeonato com ela. E o outro falou, vê se tem mais aí. Aí, quando eu já acordei, quando eu percebi, eles já tinham pego todas as minhas camisetas na mochila. E tava todo mundo ali com a camiseta, falando, vamos correr o campeonato usando a camisa do Social Skate. Então, assim, muito da parte deles, que eu falei, contei a minha parte, né, que eu sempre quis ter. E olha como o universo foi justo. Os caras pegaram as camisas da minha mochila. Então, aquilo se desenhou de forma natural e orgânica, né? Eles botando a camisa ali, vestindo a camisa para ir andar, e eu querendo ter o time, e juntou tudo isso. E aí eu acho que nessa época aí, 2017, 2018, foi que realmente aconteceu o time socializando, que depois veio esse nome, time socializando, o time da ONG Social Skate, inicialmente com o Denis, o Mailton, o Jean, né? E aí a gente foi pro campeonato em Brasília. Aí eu falei, o que a gente pode fazer para trabalhar junto? Não é uma marca, a gente não vai ter como fazer shape, agora até tem. A gente não vai ter como fazer, sei lá, coleção de roupa, não era um patrocínio comum. Então eu pensei, pô, todos eles já faziam uma função de arbitragem de skate, né? E eu fazia locução, faço até hoje. Então eu falei, pô, quando alguém me contratar para locutor, eu vou tentar já colocar eles também de juiz, aí o time viaja junto para ir pro campeonato, né? Se sobrar algum tempo a gente faz algo junto, enfim, conviver junto, como uma família, né? Que era o que a gente veio desse skate, né? Lá atrás, que a galera se convivia como uma família, né? Se hoje mudou, mudou. Ah, hoje é pior, naquela época era melhor, cada um tem sua opinião, não... Eu só sei que a gente curtiu aquilo e a gente queria continuar curtindo isso. Né? Agora que a gente já maduro, né? O que a gente vai fazer? Né? Tem casos aí, outro, sei lá, quer comprar um barco, outro quer comprar uma casa na praia, outro quer comprar um carrão, outro quer... Coisas individuais. E a gente pensou, não, acho que a gente... Nossa felicidade, nosso estar bem é no coletivo, é continuar junto, imagina. A gente era criança, a gente andava junto de skate lá atrás, em 91, 92. E hoje a gente é adulto, pais, eu sou avô. E a gente continua com algumas peças desse grupo ainda juntos, unidos. Outros não podem estar juntos, outros não tiveram que seguir. E a gente tá no skate ainda, né? Estamos ricos com isso? Não, muito longe disso. A gente passa dificuldade pra caramba. Mas nós estamos no skate, nós continuamos no skate. E aí é isso, a gente viaja para campeonato, para ser juiz e locutor. Às vezes tem os campeonatos agora que são mais old school, já estamos nesse meio também. E viajamos também como um time para conhecer projeto social, que foi o que a gente fez em Aracaju, para o Rio de Janeiro, que a gente foi inaugurar uma pista no Morro de Santo Amaro, né? Em vez para campeonato. Agora tá chegando o Olds Gold, na época que a gente tá gravando essa entrevista aqui, tá chegando o Olds Gold em Curitiba, aí eles vão para competir. Em Aracaju, né, foi para conhecer o projeto social, o Descarte, o projeto Descarte do Armando Badá. Salve, Badá. Então você vê que legal, meu. Putz, juntou tudo no final, né? Juntou vontade minha, orgânico dos meninos. Era para fazer uma sonho à parte da ONG. Juntou com a ONG. Estamos indo em projeto social, e às vezes eles vêm aqui, às vezes as crianças vão até eles. Enfim, né? Rodeou, que juntou tudo no mesmo... A gente não sabe, mas tudo lá atrás já estava programado para ser dessa forma, né? E uma das melhores coisas que aconteceu nesse time foi que o Mailton, que já não está mais com a gente, fez parte, ajudou a formar o time, daí adoeceu, a gente continuou com ele continuou no time, mesmo com a enfermidade dele, e até o último dia de vida dele, né? Ele partiu nesse ano de 2026.
E a gente estava junto até essa partida, né, do Mailton. Então, realmente acho que a gente chegou num nível de família que só família de sangue mesmo que vive isso, né? E tomara que a gente sirva de exemplo, como eu falei, hoje o skate vive outro momento, né? Não sei se tem os times, tem assim, né, na foto ali que junta, mas se é essa convivência familiar, não sei, porque a gente acompanha pelo Instagram o skate aí, parece que não, né? Um tá num canto, outro tá no outro faz uma coisa, outro faz outra coisa. De vez em quando junta essa galera e faz alguma coisa junto. Não sei se é a mesma coisa do que a gente está promovendo. Mas é legal se eles pudessem aprender com isso, né? E é isso, talvez a gente esteja colaborando com o skate dessa forma também, de manter isso aí vivo, pra galera poder reproduzir e vivenciar, porque é legal pra caramba, mano. Você tá com seus amigos até o fim. Isso é bom, skate. Em relação à equipe, já rolou umas tours por aí, né? Rio de Janeiro, eu participei de algumas. Mas vocês foram para fora do país, foram para... Como que foi essa conexão? Quem rolou? Foi para um intercâmbio? Qual que foi a ideia? Não, beleza. Eu tinha ido sozinho que eu digo assim, né? Fui com uma outra galera de televisão fazer uns programas na América do Sul, né? Na Bolívia e na Colômbia. Senão foi com o time socializando, ok. Mas acabou dando uma visibilidade. Acho que o pessoal da América Latina começou enxergar melhor o que a gente fazia e tal. E aí sim, veio um convite do Renato, do Equador, e ele conseguiu um menino muito, muito sagaz, né? Porque ele entrou na mente do governo de lá para viabilizar esse intercâmbio, vamos chamar assim, que para nós foi, só faltou trazer eles para cá, mas nós conseguimos levar eles para lá, ou conseguimos nos levar para lá. Não conseguimos ir com muita gente, acabou indo só eu e o Fábio Cristiano, né? Mas foi legal, porque a gente pôde conhecer um projeto social de lá, conhecer a estrutura do skate de lá. Não foi uma coisa para ver competição, campeonato ou tarde de autógrafo, né? Não é aquela tour tradicional, foi uma tour social, uma tour realmente social, né? Que onde o foco foi realmente fazer essa troca, né? De conhecimentos, e digo que não só ensinar, parece, né, vamos lá para ensinar, porque o Brasil tá há muito tempo. Não, a gente aprende, né? Porque às vezes as pessoas com menos recursos do que tem aqui, pelo menos eu digo aqui na área que nós estamos aqui, São Paulo, né, tal, sudeste do Brasil, mesmo com tendo mais recursos que eles lá, eles nos mostram como improvisar quando não se tem. E aí você tá aqui, o pessoal fala, já falaram uma vez, se eu estivesse em São Paulo igual vocês, eu conseguia bastante dinheiro pro projeto. Não, nós estamos em São Paulo, na periferia de São Paulo. São Paulo é gigante, nós estamos no fundão da Zona Leste aqui. Aqui é diferente, aqui é outra história, irmão. Da ponte pra cá, só quem é de lá sabe o que acontece. Só quem é daqui sabe o que acontece no caso. Então, não é fácil. Então, muito do que a gente vê lá de improviso, a gente acaba reproduzindo aqui. Então, a gente aprende com esses rolês, né? E é legal, um novo formato aí, né? Já que a gente tem uma equipe de skatista que tá no social aqui, a gente vai para outros países, para outros lugares, conhecer o social, que nem foi no Brasil, a de Aracaju foi muito isso. A gente não teve nenhum evento de inauguração, nenhum campeonato, nenhuma tarde de autógrafo. A gente foi mesmo para conhecer os projetos sociais de skate lá, que é o projeto SCART, que comanda lá o Armando Badá. E no tempo livre, o que esses caras fazem? Vão pra rua andar de skate, né? Fazer street. E aí é legal, é um formato diferente, que, mais uma vez, organicamente, nós acabamos criando isso, né? Esse formato aí. Sem muito show, mas com muito skate. Animal. Indo para um campo mais social, Sim. sociocultural, falando especificamente da ONG, o skate é usado como isca para a cidadania. Qual é a primeira barreira invisível que você precisa quebrar com uma criança da periferia antes mesmo de ela subir no skate? Uau, da hora. Essa palavra ficou legal, isca. Não é uma isca, mas é um atrativo. O skate é um baita de um atrativo, lógico, para as crianças. E olha, aí eu vou ter que tentar voltar no tempo. Vamos ver lá atrás quanto era difícil. Porque hoje não é difícil trazer as crianças para o social skate. As mães trazem, fazem questão de trazer, porque virou uma referência, né? Mas eu entendi a pergunta. Talvez lá atrás tivesse a dificuldade.
Mas lá atrás, eu tô falando de 15 anos atrás. 15 anos atrás você tinha ainda um preconceito com o skate, né? De achar que era uma coisa meio de maloqueira, de usuário de droga, enfim, aquela história toda que sempre colocaram o skate, né? Antes dele tornar isso que ele é hoje. Então, a dificuldade era essa, era mais você conseguir a adesão, né? Que a família, porque a criança pode ser um jogo de bolinha de gude, meu, ela leva a sério, né? Então a criança sempre levou a sério o que a gente colocou aqui. O que faltava levar a sério era as famílias, entendeu? Familiares, entender que sim, sabe, pô, aquele horário é bom ele ir lá. Ah, não, hoje ele não vai porque, sei lá, ele tem que fazer outra coisa. Que outra coisa? Outra coisa é tão importante quanto ele ter acesso ao esporte educacional gratuito, oferecido da melhor forma possível. Talvez a outra coisa não seja tão importante quanto isso. Então esse era o obstáculo, né? Você convencer a família na periferia, na comunidade, de que aquilo que está sendo oferecido para o filho dela não era só um passatempo, não era só uma ocupação de tempo. E realmente era algo para ele aprender cada vez mais. É isso, essa era a dificuldade, que não existe mais hoje, onde as mães arrastam as crianças, que mesmo que não queiram, vai para social skate sim, porque lá é bom. Mano, ainda fazendo um link com a pergunta anterior, a vinda do skate para as Olimpíadas facilitou essa aceitação do skate pelas famílias das crianças assistidas pela ONG? Meu, da onde eu vim, da onde eu fui criado, da onde eu tô até hoje, a gente aprendeu uma coisa. Em tudo que é criado pelo ser humano, pelo homem, tem bônus e ônus. Tem lado bom e lado que não é tão bom. Então o skate nas Olimpíadas, ele também tem esse ônus e bônus, no meu ver, para o que eu faço, entendeu? Para a minha pessoa, né? Não posso falar por todo mundo, né? Então é burrice que tem alguém querer falar por todo segmento, por exemplo, vou falar por todo skate. Não posso falar por todo skate. Tem que falar pelo meu, pelo que eu defendo, pelo que eu vivo de skate. E aí as Olimpíadas, nesse caso, é o ônus e bônus. Tem coisa boa e tem coisa que não é boa, entendeu? De cara, o que não é bom? O que não é bom é que, pra mim, assim, aumentou o número de visibilidade, aumentou o indicador, o parâmetro de mais pessoas vendo skate, mas nem por isso aumentou o mercado do skate. Não virou uma coisa, agora vamos comprar mais skate, mais streetwear, mais marcas, né, brasileiras de skate ou americanas, ou qualquer tipo de coisa. Quem falar assim, não está vendendo marca brasileira, não está vendendo marca de país nenhum direito. Né? Como foi um boom nos anos 80 que eu vivenciei. Né? Então, assim, tem milhões e milhões a mais de pessoas assistindo. E aí é aquilo, já que tem mais pessoas vendo, vamos furar essa bolha também com o que nós fazemos e mostrar para essas pessoas que nós estamos aqui, que nós existimos, o que nós fazemos. E o que nós fazemos colabora muito com o skate. O que nós fizemos lá atrás abriu caminho para isso. Entendeu? Como que eu faço isso? Pondo goela abaixo, abrindo a cabeça das pessoas com uma ferramenta e colocando lá dentro? Não, eu tenho que... Comunicação. Tem que se comunicar, tem que... O tal do quem não é visto não é lembrado. O tal de que, isso é legal que você viu lá na televisão. Olha isso aqui como é legal também que a gente faz aqui na comunidade. Entendeu? Então, assim, as duas coisas, né? Então é isso, tem... E aí você vai destrinchando, né? Cada coisinha, cada ponto, né? Não dá pra colocar tudo aqui, mas... essa razão. Tem ônus e tem bônus. Tem coisas que eu achei legal pra caramba, tem coisas que eu não achei legal. E cabe a mim fazer algo e mudar ou direcionar do que tá no meu alcance aqui. Sacou? É isso. Falando de mercado, sustentabilidade, qual que é a maior dificuldade burocrática e financeira para manter o projeto Social Skate ativo e sustentável no Brasil hoje? Certo, vamos lá. Estava falando bastante disso essa semana, vivendo isso bastante também. Nós trabalhamos aqui com leis públicas. Aí é uma longa história, vou tentar resumir. Primeiro, para você poder trabalhar com as leis públicas, você tem que estar totalmente oficializado, documentado, certificado, né? Como uma entidade social, esportiva, associação, ONG, instituto, coletivo. Você tem que existir. Porque não tem como você chegar num dinheiro público, talvez nem no privado, com um patrocinador direto, que é bem difícil hoje em dia. Você vai ter que existir, não eu, Testinha, o Social Skate tem que existir, documentado, CNPJ. Para isso tem impostos, tem
Já tem que investir uma grana para estar legalizado, para poder chegar em algum dinheiro. Chegou no dinheiro, vamos dizer assim, você não pode chegar lá e falar, vai te dar uma mala de dinheiro, um pacote, e falar, Tó, faz lá o que você quiser. Não, meu. Ô, irmão, tá, eu vou tentar ser bem didático. Você quer o dinheiro para quê? Escreve para mim tudo que você vai fazer com esse dinheiro. Ah, vou dar aula de skate. Com o quê? Quem vai dar aula? Professor? Quanto que é? Põe nessa... Ah, você vai dar aula com o quê? Material. Ah, skate, capacete. Quanto custa? Põe aí. Você vai dar... Quando essa criança estiver fazendo esporte lá, ela vai ter fome, você vai dar o quê para ela? Um lanchinho, um suco. Põe tudo no papel aí, irmão. Põe tudo no papel para que você vai usar o dinheiro público. Se aprovar, eu te dou esse dinheiro, exatamente o valor que você está colocando no papel. E depois que você usar esse dinheiro, você vai me trazer as notas de tudo que você usou certinho. E muitas vezes a comprovação também de imagens hoje em dia. Fotografia, vídeo, desse material sendo usado, da criança tomando lanche, do uniforme. E, claro, os contra-cheques ou comprovantes dos professores que você está pagando para dar essas aulas aí. Então é assim que trabalha com dinheiro público, né? E a dificuldade disso tudo é você comprovar tudo isso, que não é só falar. Muitas vezes o cara que está lá para receber seu documento, ele está vendo, ele acredita, mas tem que ter uma maneira de comprovar. Então são certificações, são documentos, são imagens, né? Que mais? Resultados, que também você ensinou a criança, ela chegou em janeiro num nível e em dezembro, como é que você explica o nível que ela está? Que método, que planejamento, tudo isso. Então, são dificuldades, são os obstáculos, meu, para você. Se isso não for dessa maneira, já é bagunçado sendo dessa maneira. A gente vê casos de coisas que não usam dinheiro, que usam mal usado. Nós também somos cobrados e às vezes chega para nós também. Nossa, mas fizeram coisa errada com o dinheiro. Não, a gente tem que cumprir todas as burocracias. Tem que ter uma assinatura ali de uma pessoa formada em educação física, que tem ativo no CREF, mas que não dê aula na ONG. Entendeu? É muita manobra, igual andar de skate. Então, assim, não é fácil fazer. Ah, tem escritório, tem agência, tem pessoas fazendo aí por aí de outra forma, mais moderna, como se fossem negócios. É legítimo? Também é. Mas é tão real quanto que é feito por quem está na comunidade, vive a comunidade, que faz com dinheiro ou sem dinheiro. Bota, às vezes, dinheiro seu, de outras funções, como eu faço, e coloca lá. Então, vamos separar, não dá para falar que é todo mundo igual. Fazem a mesma coisa? Teoricamente, sim. Mas na prática, isso eu estou falando mal de quem faz de outro jeito, social business? Não, imagina. Pô, tem um monte de campeão do mundo de skate, ex-campeão, skatista profissional, que hoje está fazendo isso aí. Entendeu? Abrindo seu próprio instituto com seu próprio nome. Não estou criticando, mas, né, não é a mesma coisa de quem pegou um dia, assim como nós aqui, tem vários, que nem apareceram como nós ainda, que estão lá carregando os skates no dia a dia, faz de voluntário no fim de semana e trabalha dia de semana em outra coisa, nada a ver, CLT, que é muito orgulho. Então, assim, tem vários tipos. Agora, às vezes, colocar todo mundo igual, eu não acho legal. Social business, mano. Realmente estamos no escritório, tem até gente na Faria Lima, tem gente nos Jardins. Agora, trabalho social na comunidade é trabalho social na comunidade. A outra, não dá pra vender do mesmo jeito, não. Sacou? É bem diferente. E os desafios e as dificuldades, que essa que foi a pergunta, também são diferentes. Às vezes, para quem tá lá na equipe lá, é mais fácil. Os caras têm todo já escritório, reuniões agendadas com tal, lucros, gráficos com lucros, né? É diferente. Aqui nós temos os gráficos do prejuízo. Mas eu vou te falar que também, você dá um rolê comigo aqui na quebrada, você sente... O que eu sinto é uma coisa que eles nunca lá vão sentir, né? Entendeu? É isso, estamos nessa. Vamos lá, próximo. Você que vem das aulas de skate lá na FEBEM, eu lembro até foto que... da SKT. Saiu uma foto na SKT minha, do marceneiro dando aula e você dando aula na FEBEM. Isso há mais de, sei lá quantos anos atrás. Uhum. Essa pergunta, acho que você é o cara que é mais apropriado para responder, porque você vem lá de trás. Então, eu queria que você fizesse uma comparação lá de trás em relação ao que é hoje.
Como que o mercado de skate brasileiro abraça e financia o skate social? Ou o terceiro setor precisa recorrer a marcas de fora do segmento? Essa parada aí, essa matéria eu lembro bem. Na verdade, não era nem ONG ainda, era FEBEM. Era FEBEM. Eu dava aula na FEBEM e o outro entrevistado, ele dava aula num clube particular. Era bem... me retratando isso que eu falei quase agora, né? Eram universos diferentes, né? Um tava num clube... Muito louco, né? Um tava num clube... praticamente que os pais já têm posses, que os pais já têm dinheiro, às vezes é herdado e tal, né? E o outro lado era se você pegar a origem, eram os que são... Muitos eram descendentes de escravizados no Brasil. E o outro menino lá do clube era descendente de colonizadores. Não tô assim, fazendo uma guerra aqui, vamos, não. Mas era a realidade da matéria. A real era essa. Se você pegar a origem dos dois segmentos ali, um vem de escravizado e um vem de colonizador, né? E eles estão ali fazendo a mesma coisa ali num certo momento. E eu falo uma coisa, que depois eu fui trabalhar, eu tenho também trabalhos para esse público, porque aqui no Social Skate da minha entidade eu não ganho grana. Então eu tenho que, né, batalhar para pagar minhas coisas, minha sobrevivência em outros setores. Então eu vou dar aula também, em hotel fazenda, em lugares, né, de pessoas que têm recursos, né? Uma das fazendas que eu vou, realmente, ela era uma fazenda de colonizadores no passado, da época do café, né, no Brasil. E eu estava lá com os meninos um dia, para não ficar falando do outro projeto lá do amigo, mas eu estava nessa fazenda um dia e os meninos perguntaram: quanto tempo essa fazenda existe, será? Eu falei: eu estudei um pouco. Falei: os meus descendentes eram escravos aqui e os seus descendentes eram os colonizadores, os escravocratas, os donos que escravizavam os meus, né? Falei: então, aqui é muito antiga, da época das fazendas de café em São Paulo, né? Brasil Colônia, que chamava, na época do Brasil, era a colônia de Portugal. E eu falei para os meninos essa história. Então, assim, voltando lá para a matéria, ali é o começo de tudo, né? Ali é um começo de bem... E olha que legal, né? Porque já tava... Pô, que legal que o marceneiro colocou skate lá no clube particular e tal, essa galera que vem aí dos herdeiros aí, porque com certeza deve ter ensinado alguma coisa. Eu posso dizer da minha parte lá com a FEBEM, que até hoje eu encontro pessoas que já passaram por lá e se tornaram cidadãos aí, né? Pai de família, mãe de família, converso, tem no Instagram, que foi meus alunos e minhas alunas lá, né? E eles até hoje têm essa lembrança do que eles aprenderam de importante lá. Nenhum deles continuou andando de skate, mas eles falam muito da lição que a gente falava, que servia para a vida toda, né? Que o skate ensinava nós a cairmos, a levantarmos, a tentarmos analisar onde erramos, a ouvir uma dica, corrigir um posicionamento do pé, um simples posicionamento poderia mudar toda a manobra. No skate ou na vida, um simples posicionamento na vida pode mudar a sua manobra da vida. Ao invés do tombo, o acerto. E o skate ensina isso, né? Então, assim, eu encontro alguns hoje ainda e eles falam sobre isso. Eu espero que também quem deu aula nos colégios particulares, onde tinha galera com grana, um dia tenha a oportunidade de encontrar com um desses jovens e que eles também tenham essa lembrança, né? Que não foi só um passatempo para eles andar de skate. Mas eu, quando fui para fazer na FEBEM, né, foi logo depois de uma apresentação de skate que nós fomos fazer. Nós tínhamos a marca Tipo, nós vamos falar disso aqui ainda, e nós fomos fazer a apresentação lá, da marca da equipe da Tipo. E aí a gente foi, andou, foi nós e uma outra equipe. Já dá para fazer esse parâmetro. Uma equipe, na época, chamava Som, do ex-skatista lá, André Genovese, e ele levou a galera dele lá, tal, da Som, e o falecido Marcelo Espanto organizou pra gente poder ir também. Analisando hoje em dia, acho que, né, foi meio de penetra. O Espanto não era uma coisa assim que o pessoal da Som falou: tá aqui, vem aí, a Tipo, vocês são da hora, tal. O Espanto foi... é verdade, tinha o Robson Barbosa, que era um cara da Bahia. Ele que organizou.
E aí ele organizou, de um lado ele negociou com a Som e do outro lado ele falou com o Espanto falou, também tem uma equipe, eu posso levar também. E foi isso, foi através do Roy, não foi a Som que convidou a Tipo, vamos fazer justiça, né? Foi o Robson. E aí nós fomos lá, né? Nós tínhamos a equipe da Tipo, que na época ali, acho que tava o Jair Siqueira, Fábio da Conceição, Ronaldo Salomão, Marcelo Casawa, acho que nós levamos o William Dentinho ainda, que era criança, com a gente, e eu e o Espanto. Essa era a equipe, e tinha da Som. E aí rolou a sessão de skate com os moleques da FEBEM, e aí a gente tinha umas coisas a mais que a gente levava, né? Eu dançava break, que desde a época da São Bento, o Fábio e o Salomão e o Jair cantavam o rap, que era o De Olho. O casal já fazia uns desenhos, também tinha essa parte aí de fazer os desenhos. Então, assim, talvez por a gente ter alguns talentos a mais ali, a molecada foi meio se identificando. E com certeza também porque se identificou na cor da pele. Né? Espanto preto, do Fábio preto, o Ronaldo Salomão preto, eu preto. O Jair também tá longe de ser branco. Né? Então os moleques se identificou mais ali com a gente. Falou, pô, os caras black, que curte umas paradas de rap, que canta, que dança, que anda de skate, que grafita. E aí a gente começou a ficar meio que amigo dos moleques. E aí quando acabou essa apresentação e vindo embora de trem, que a gente vinha de trem, eu vim pensando, falei, pô, que da hora, tal, poderia. Aí o Espanto depois falou, tem uma oportunidade lá de fazer um trabalho social, talvez seja remunerado. No primeiro mês foi, depois não foi mais, mas também eu só agradeço quem remunerou e quem não remunerou, porque a mesma pessoa colocou a gente lá dentro. Então ela fez a parte dela, né? Remunerou no primeiro, depois não remunerou mais, sumiu. E eu também não critico não, porque graças a essa pessoa eu fiquei lá dentro, continuei fazendo. E fiquei mais 10 anos ainda, depois contratado e tal. Então essa é a origem de tudo, a história do social. Isso aí foi entre 98 e 99. Bastante tempo já, fazem 26 anos. De lá para cá, quem que você avalia que investe mais no social? As marcas de skate ou as marcas de fora do skate? Quem investe mais no social... não é... É o próprio social. Não, por quê? Porque são as leis sociais, né? As leis de incentivo ao esporte. Porque daí, quando fala empresa de fora... Aí é empresa do Brasil, mas não é empresa de skate. Por quê? Porque é o ICMS, é o imposto de renda. Então essa empresa ela tem que gerar bastante tributo para ela poder doar, fazer renúncia fiscal. Entendeu? Então, assim, é esse tipo. E aí, às vezes, as marcas de skate ajudam por fora. Pega aí, sei lá, os Stronger Trucks, quando a gente precisa, eles mandam uma cota aí pra gente, fortalecer. Quem tem condição de fazer. A Choque, tem um pessoal que ainda tem condição e manda. E aí empresas maiores pela lei de incentivo, Nike, Centauro, né? Então, assim, tem maneira de todo mundo ajudar. Tem muita gente para receber ajuda. Quem for visto de uma forma profissional, original e legítima, consegue. Quem tem títulos, cartuchos, medalhas também consegue. Quem tem boa relação com contatos também consegue. Então, tá aí, né? A parte difícil é onde nós estamos e onde tem uma galera chegando ainda, que é original da rua, que nem nós somos. Essa galera aí merece demais. Cada um que conquista alguma coisa, a gente comemora pra caramba aqui. Mano, falando do mercado físico, né? Os equipamentos de skate, peça, lixa, tênis. Hoje os valores são outros, né? Com a inflação de mercado de skate em alta, né? O shape hoje tá bem mais caro que antes, boot, essas coisas todas. Como que isso afeta diretamente ou isso não afeta a ONG? Cara, se eu te falar que até quando quando algumas pessoas achavam que era barato, pra nós era caro. Sempre foi caro, mano. Sempre foi algo meio inacessível ter skate pra quem é de periferia. Pô, mano, se é difícil ter... Eu não como muita carne, mas se é difícil ter carne todo dia na mesa, quem dirá ter um skate, né? E não mudou nada, na mesma coisa. Só que daí, com os projetos sociais, a gente oferece. Não só nós, outros também, entendeu? Oferece um skate. A criança, ela vem para atividade nossa, ela vem só de tênis. E se vier também sem tênis, é bom fazer um corre, né?
Então, assim, ainda bem que tem os projetos sociais. Porque daí a molecada só chega e anda. Aqui, pô, tem skate da DK. Steve Williams veio aqui, gostou, mandou o skate pra cá. Então a criança começa ali, pode aprender a andar de skate no skate da DK, no skate gringo, né? E aí, posteriormente, conforme ela vai ficando, se realmente ela vai gostando, ou a família vai juntando para comprar um skatinho, ou chega umas épocas especiais aqui que a gente tá tendo uns skates para dar de presente, a gente dá. Mas o legal é eles terem acesso, eles terem essa oportunidade de experimentar para saber se vai gostar ou não, né? Então acho que é isso. Caro sempre foi, sempre será, acredito. Mas, tá vendo? A gente criou uma fórmula de que a criança pode ter o acesso sem precisar, né, o pai se esforçar, gastar o que não tem. Que no nosso caso, a gente nem pedia, a gente nem ousava pedir um skate. A gente ia fazer o corre e aparecer com o skate em casa, fazia rolo, muito rolo. Peça de bicicleta, rolo em geral. E depois aquela história, né, meu? Skate é social por si próprio. Se você vai trocar seu boot, você vai dar o seu usado, mesmo que ele esteja velho, não é com aberto, mas dá para dar uma manobrinha ainda ali, umas duas, outro menino vai usar. Shape é a mesma coisa, roda é a mesma coisa, truque é a mesma coisa. Isso aí nada mudou. Não é nem, acho que não é tanto mercado, mano. Eu acho que é o poder aquisitivo, né? Um pobre continua sendo pobre pra caramba, muitos, e o rico continua sendo rico e são poucos. Aí fica difícil mesmo a gente ter condição, né? Mas o skatista dá um jeito em tudo, né? Vai entender isso aí. O cara é fora de série. A ONG atende crianças com a realidade de inclusão de gênero como crianças com deficiência ou neurodivergentes? Vamos lá, então. A ONG atende crianças especiais em primeiros níveis, né? Porque a gente entende que requer cuidados específicos, profissionais capacitados, né? Mas nós tá caminhando nisso, viu? Não dá para falar que nós tem ainda ali, mas assim, em alguns níveis de crianças especiais é atendido aqui normalmente e tá de boa e desenvolve e é acolhido pela turma, né? Entendeu? Mas a gente quer chegar num nível mais que considerado mais hard e com profissionais para isso e com estrutura, né? Porque amor e carinho tem bastante. Então, estamos nessa batida aí sim, entendeu? Uma hora vai... Tá acontecendo, como tudo aqui, um degrau de cada vez. Cara, se o skate brasileiro pudesse se unir para fazer uma única reforma estrutural na sociedade, onde que a nossa comunidade deveria mirar o seu foco? Não, então, por conta, né, meu, de que do tamanho que a coisa é hoje, quando a gente fala skate brasileiro, a gente tá juntando coisas que, assim, não precisa juntar, não dá pra juntar, o skate é muito grande, isso que eu quero dizer. Então, assim, pô, quem tá ali pra organizar evento. Quem tá no social é social. Quem tá underground, entendeu? Um pode colaborar com o outro, sim, mas não é a união disso tudo que vai fazer a diferença, né? Não é. O que vai fazer a diferença é o que está sendo feito, projetos sociais aí, entendeu? Cada um dando seus passos, cada um tão unidos, tem bastante conversa em grupo, em conjunto, em coletivo, né? É isso, é recente, meu. Você vê, o skate está no Brasil fazem 40, 50 anos, sei lá, no máximo. O social tá há 25, metade disso. Então tá engatinhando ainda, né, meu? Vai chegar uma hora que, né? Mas assim, se você analisar bem hoje, o futebol, a FIFA, o CBF, né, que é todos esses órgãos aí e tal, o que eles mostram aí de trabalho social? Né? Não vejo muito, né? As escolinhas são pagas, projetos, tem algum projeto ou outro, mas é sempre de jogador, do próprio jogador de futebol que põe no bolso ali. Alguns tem ONG boa, Cafu, tem a Gol de Letra, que é bom pra caramba o trabalho dos caras, só que não trabalha, tá vendo? Não trabalha só com futebol. A partir do momento que você se preocupa com a comunidade, com o ser humano, o skate ainda é meio preocupado só com o skate. Essa que é a real. Então, já que é para responder assim, quando o skate, mas aí não é o órgão regulamentador que vai olhar, ter esse olhar, entendeu? Parte de nós, sacou? Tem uma história que é assim,
a galera dos projetos sociais anda fazendo muito campeonato. Campeonato, né? Eu levando muita criança para campeonato. É um meio, o skate hoje está praticamente vivendo em torno de campeonato, depois das Olimpíadas, que é um grande campeonato, o campeonato mais visto do mundo. Então o skate voltou até que se foca em campeonato e menos underground. E eu acho que isso aí é uma roda que vai passando o tempo, né? A gente pegou os anos 90, que era o quê? Mais underground, que realmente não tinha tanto campeonato e não tinha visibilidade. E era considerado maloqueiro. Então, assim, eu, aqui no Social Skate, e, pô, beleza, legal quem faz, quem incentiva e quem estimula as crianças a campeonato. Mas nós temos uma visão daqui da periferia, que a vida dessa criança é campeonato, direto. E aí tem uma história, um Sampa Skate, que é um campeonato que tinha antigo. Tinha um amigo meu lá, tava lá, vamos ver se ele assistir, ele vai lembrar. O Fábio Conceição, ele tava pra lá nesse dia, ele ia em vários Sampa Skate. E um dia ele tava lá, chegou um garoto perto dele e falou assim, e aí, firmeza? Aí o Fábio era um cara sempre, beleza, você vai correr? Daí o Fábio falou, eu corro todo dia. Eu fiquei até emocionado, ele falou, meu corre todo dia, mano, né, cara? Pra tudo, mano, pra sobreviver, pra comer, pra vestir, pra pagar as contas, corre todo dia. Aqui é mais um dia que nós vai se divertir, vai andar de skate, pá. Se bobear esse dia, o Fábio até ganhou o campeonato. Foi o único que ele ganhou do Sampa Skate. E aí essa frase do Fábio, depois aqui na frente, na ONG, eu já comecei a assimilar dessa maneira. De falar, pô, a vida dessa molecada aqui na quebrada muitos deles, né? É um campeonato todo dia, pra comer, pra vestir, torcendo campeonato pra torcer pra não ter treta em casa do pai que foi no bar, que ficou muito no bar, sei lá. Em contrapartida, também tá vindo muita criança aqui na ONG, você olha ali na hora da saída, os carros que vem buscar. Eu falo, tiro aquele beleza legal, mano. Pô, os carros bonitos, a galera, né, que já tá mais madura, mais estruturada. E eu acho muito legal isso aí também, vir esse tipo de criança pra cá. Das famílias mais estruturadas, que enxergam hoje o nosso trabalho como referência, e que essa meninada estruturada se junta com uma molecada com menos estrutura, que eu acho que influencia um ou outro ali, né? Entendeu? Eu acho que quem está com mais estrutura aprende com quem tem menos, que nem eu falei lá atrás, né, do improviso, e quem tem menos estrutura aprende um pouco com quem tem mais estrutura também. Porque criança não tem classe social. Criança, você colocar para brincar junto, vai brincar, mano. Começa a ter preconceito de classe quando cresce. Pô, tem o pau, aquele mano vai querer pegar, ele é de quebrada. Entendeu? E o mano de quebrada às vezes também. Todo mundo que, é boy. Eu já caí nessa ilusão também. E eu já tinha amigo no Morumbi que, pô, era mais maloqueiro do que os caras da Zona Leste. Entendeu? Então é sobre isso, mano. Tá vendo? Você vai colhendo ao longo da tua vida e depois você aplica. Acho que é isso que a gente tem que fazer sobre o que a gente tem que fazer é isso. Vamos olhar o que a gente já viveu e aplicar isso no que nós fazemos de verdade. É igual o rap, não pode se comprometer com o que canta. Tem que cantar aquilo que você faz, aquilo que você é. Qual que foi a maior lição sobre a natureza humana que você aprendeu ao levar o skate para locais de extrema vulnerabilidade, como a Fundação Casa e bairros com menos estrutura? Cara, o skate, ele tá pra mim como... Vou fazer uma alusão aqui. Aí vocês procuram a referência e vai assistir. Documentário do Doutores da Alegria, que são os médicos, né, que nem sempre são médicos, mas são palhaços que se vestem de médicos e médicos que se vestem de palhaços e vão para hospitais, né, para trazer um pouco de alegria para aquele clima de hospital, que é um clima hostil, triste, né, de doente, né, de doença, de enfermidade, vamos dizer assim. Então eles levam isso. Eu assisti, e eu lembro que ele falava que quando o cara bota o nariz do palhaço, pum, e cai para dentro ali, já era. Aquilo ali é a armadura, o nariz do palhaço e uma pinturazinha qualquer, ele transformou e naquele momento ele vai mudar a vida de quem ele quiser. Eu acho que eu vejo o skate assim, quando eu coloco o skate. Aí eu, ao longo da trajetória, eu tive o privilégio de ser amigo do Chorão, do Charlie Brown, e ele falava, onde você vai de skate. Tanto que o Chorão é o cantor, talvez, do mundo. Eu falo com certeza do mundo, eu não vejo outro cantor no mundo que levou o skate na mão para vários lugares, que óbvio o cara não quer dar de skate. Sentado na cadeira de entrevista do talk show, não era nem podcast, era talk show, no palco de sei lá, cheio de parafernália, apesar que ele andava no palco, mas ele sempre levou skate
E ele falava isso aqui, e é a mesma coisa, quando eu vou pra quebrada, quando eu vou num projeto, quando eu entro na FEBEM, quando eu entrei na FEBEM, entrei com o skate, o molecado já... É totalmente diferente de você entrar sem nada na mão. Eu vou pra uns eventos, eu levo skate. Já saí daqui de casa chovendo, peguei trem e tal. Puta, tu vai levar na chuva, vou. E outra, mano, dependendo do evento que eu sou convidado, às vezes eu sou convidado pra uns eventos bacana. Se eu chegar sem skate, o segurança já me barra na porta. Onde você vai? Um dia eu fui em um, fui sem. Num prédio de uma empresa multinacional de esporte. Quando eu bati na portaria, a tiazinha já falou assim, da obra, né? É por lá. Eu fui dar uma palestra, mano, pra diretoria. Falei, tia, hoje não é da obra. Demorou pra ela acreditar, hein? Quando eu subi, eu relatei pra pessoa que tava me esperando. Falei, deu um problema pra entrar. Ela queria que eu falasse quem era a mulher da portaria. Eu falei, não, vocês vão prejudicar ela. Eu falei, sabe o que você tem que procurar? Quem que treinou todo esse pessoal aí? Quem é que deu treinamento pra eles? Que falou que se chegar um cara assim, papo, tal, é a obra. Alguém treinou ela. Não foi ela que tá ali da cabeça dela, que ela vai falar quem vai entrar, quem não vai, né? Coitada. Ela não tem esse poder. Então ficou nessa. Eu não falei quem era a pessoa que tinha me brecado e falei pra eles procurar quem treinou eles, né? E realmente eu levo skate pra todo lugar por causa disso, mano. Eu levo skate porque ele me dá essa segurança. Então a pergunta era que o skate, como que... Não lembro a pergunta direito, mas era nesse sentido. Entendeu? Então o skate é como se fosse o nariz de palhaço pro cara que é doutor da alegria. Eu sou o skatista da alegria, mano. Onde eu levo o meu skate, eu tô levando alegria, tô levando, entendeu? Minha história, tô levando uma galera, tô levando gente que nem tá mais com a gente junto. Né? Então é isso, o skate é a espada do samurai, que não briga. Mano, Colher de Chá. Pra mim é o melhor quadro da internet brasileira, velho. Pela autenticidade. De quem que foi a ideia? Tá com ela aí? Caraca, o cara vai sacar da colher. Tem que ser a Gold. Não, só tem Gold. Chama na Gold. Ela aqui assim. De quem que foi a ideia, velho? Dei o microfone, consegui com o tempo. Ele é mó legal e tal. Qual é esse que eu tô usando aqui, vai? Tem um imã e tal, tá aqui, normal. Ele é de imã, né? Aí você põe aqui e tal. Então, assim, eu sou comunicador, por natureza, autodidata. E aí, quando eu peguei o microfone, eu falei, pô, eu vou gravar umas pessoas falando. Sempre, né? Desde que começou essa onda de microfone, vamos começar a entrevistar a galera, já que a gente é bom nisso. A gente acha que é. E aí rolou umas vezes de eu fazer com isso aqui e tal. Só que você cola aqui na pessoa, então você tem que entrar. Aí, puta, acabava o negócio, o cara saía andando, você tinha que correr atrás pro cara devolver isso aqui. Entendeu? E se você colocou na pessoa, você tá dando autoridade nela, que nem eu tô aqui falando horas. Entendeu? Você tá dando autorização pra pessoa ficar falando. E aí, porque a gente quer fazer rapidinho, às vezes um bate-bola, não dá pra fazer com isso aqui. Entendeu? Porque o cara vai ficar falando ali por cima. E aí é legal, tinha que ter dois, porque tinha que sair minha voz também, eu ficava assim. Aí eu falei, pô, é legal se eu fizesse um microfone pra entrevistar a galera. E aí precisava de uma coisa, esse aqui é um imã, então precisava de metal, pra colocar ele no metal, pra ele poder ficar e a gente poder fazer a entrevista. E eu fiquei procurando metal em casa que desse pra fazer. E eu não encontrava nenhuma barra de ferro, nenhum pedaço de metal. Aí eu pensei numa colher, falei, olha, a colher acho que dá, né? Só colher. Aí eu colei na colher e ficou no formato do microfone. Aí eu fiquei no espelho assim fazendo, falando, pô, fala aí, qual é? Dá o papo. Pensando em alguma coisa pra perguntar, assim, antes de fazer a pergunta, uma palavra, um jargão. Quando eu vi que era colher, eu falei, então dá uma colher de chá. Aí foi aí que eu falei, dá uma colher de chá. A colher de chá é um... Né? E o que é a colher de chá? A colher de chá é uma colher de chá, uma dica, né? Uma amostra grátis, uma demonstração. Né? Uma colher de chá pra nós aí e tal, né? E aí eu peguei e falei, vamos fazer. Aí tá tendo um evento aí em São Paulo de skate, levei pra lá, né? Bem man baby mesmo com esse adesivo. Tem um rapaz que tá fazendo uma caixinha agora quadrada, vai por aqui. E fui lá e comecei a fazer colher de chá. E aí foi legal, porque depois eu encontrei outras pessoas. Encontrei o Mineirinho, o Sandro Dias, ele perguntou, ele falou, quando é que você vai me entrevistar com a colher de chá? Eu falei, você viu aquilo? Oh, muito louco, tal, legal pra caramba, tal. E deu certo, estamos fazendo. Em breve vai ter mais algumas.
entendeu? Esses dias eu fui lá no Capão Redondo, aniversário do Mano Brown, mas eu vou confessar que eu travei. Ó, ele curte esse som aí, ó. Do Body Black. Tum, turum. Caramba, foi só falar, hein? E aí lá no Mano Brown lá foi isso, mano. Foi essa. Eu levei a colher, mas eu fiquei meio. Não tive. O Brown é mais sério. Não que isso aqui seja zoeira, é sério também, pode ser sério. Mas eu não tive ainda a audácia de fazer o colher de chá com o Mano Brown. Mas a gente fez com o Falcão do Rapa, fez com o Pedro Barros, com o Gui Curi, com o Rodrigo TX, quem mais? Ixi, com Sora Jiraya, com vários skatistas gringos também no Mundial lá. Sky Brown, Raíssa Leal. Fez bastante colher de chá já, hein? Já entrou pra história. E vamos fazer. Nos momentos certos ela vai aparecer. Aguardem. Em inglês. Teaspoon. Teaspoon. Colher de chá. A gente entrevista em inglês também. Continua. Conta pra gente como que as redes sociais mudaram, na sua visão, a cena do skate e o quanto ela é positiva para associar o skate ou não. É a mesma coisa que eu falei da Olimpíadas, ônus e bônus, né? Rede social, nós fomos um dos pioneiros a usar como projeto social, em computador, com máquina digital, tira lá, pluga no computador, espera a foto subir, demorava um dia inteiro, Orkut, posta foto, demorava mais um dia inteiro, mas a hora que a foto ia, estava lá para o mundo inteiro ver. Então nós fomos um dos primeiros a usar. Isso ajudou bastante, tá? E aí agora tem banalização, tem um monte de coisa também, né? Que precisa fazer marco regulamentatório. Enfim, a internet ela virou um mundo maluco aí, que tem coisa boa pra caramba e coisa ruim pra caramba. E coisa ruim dá mais audiência que coisa boa. Ela é a principal forma de comunicação da ONG, não? Acho que de todo mundo, né? Não tem nem como dizer. Se a gente tivesse um canal de televisão, uma abertura da rádio, mas não é o nosso caso, né? Mas a gente usa de uma maneira boa, vai. Para os números que ela atinge hoje, discreto até, nada de milhões, né? Milhares, tá bom demais. Essa audiência de milhares é melhor do que a de milhões, na minha opinião, ainda. E é você que administra? Eu administro você toda ela. Faz o corre. Toda ela. Tenho colaboradores, um pouquinho, mas é porque é tudo voluntário, né? Eu sei que hoje é uma profissão para alguns, mas não é o nosso caso, não. A gente nem ganha e nem paga ninguém para isso. Não ganha nada disso também. Ganha assim, é a visibilidade. Eu acho justo, tá? Uma coisa que eu acho chata é ter o pessoal entendido que uma rede social, de repente, tomaria o lugar, porque não tomou, tomaria porque tentou tomar o lugar, mas isso aqui, pô, é outro nível, né? Entre a foto sua no Instagram, se você saísse, saiu uma foto minha dando uma manobra no Instagram, é legal, mas você já colocou várias postagens por cima, já passou muito rápido. Agora a revista não, você pega e fala, putz, eu tenho minha foto na revista. Não é eu, tá, galera? É o Rossói. Eu tenho uma foto na revista, então tá aqui, ó, você pega na mão. Entendeu? É muito legal, muito bom. Então, assim, essa sensação tomou, mas não substituiu, né? E aí tem que ser saudosista, né? A gente é dessa época aqui, a gente tem isso daqui. E pra gente é legal ter isso. Finalizando o papo da ONG, quantas pessoas que hoje, diretamente, indiretamente, mais ou menos, e que cargos assim, tem trabalhando na ONG? Não, trabalhando é conforme as leis de incentivo. Se a lei permite eu contratar 3 professores, auxiliar, assistente social, eu vou contratar. Mas já chegou a ter 15 pessoas trabalhando remuneradamente na ONG Social Skate através de recurso público, né? Muito legal, é fazer o recurso público chegar onde tem que chegar, com transparência, com responsabilidade, com lisura. Esse é o resumo. E a gente torce para que as leis caminhem para esse lado. Só que lê aquilo, né? Tem um grupo de político que está lá, uma hora quer mudar, outra hora quer refazer, uma hora quer reinventar, então é complicado também. Mas enquanto houver abertura, nos for permitido, iremos fazer. Agora indo lá para a marca tipo que você teve, quando que foi, quem que fez parte? Conta pra galera aí isso aí foi em anos 90, começo dos anos 90, 93, 94. Por que fazer marca? Porque não tinha, mas já tinha antes, aí teve um plano econômico,
governo federal, chama Fernando Collor. O cara confiscou a poupança, tirou dinheiro, enfim, fundou aí todo mundo. E nesse fundamento aí a gente tava surgindo pro skate. Só que daí não tinha o que usar, não tinha roupa, né? Não tinha as paradas, tinha que fazer, meu. Então, faça você mesmo, a gente é dessa geração. Do faça você não tem, vai lá e faz, né? Tá reclamando, faz melhor. Dessa época aí. E nós fomos fazer. E juntava seu grupinho, quem tinha mais audácia fazia, porque eu tô falando de moleque de 14, 15 anos. Imagina moleque de 14, 15 anos fazendo a própria roupa pra usar hoje em dia. Tem um ou outro aí. Mas nós éramos esses, né? Então juntou ali na Zona Leste ali, eu, Espanto, falecido Espanto, né? Juninho, aí o Sucrilhos já tinha a parada da Rolve, a gente fez a Tipo, que era a gíria da época, tipo, né? O cara faz mó tipinho, né? Então, vamos pôr isso aí na marca, né? E era assim, bem simples, mas com muito autenticidade. Compra a camisa branca já pronta, na Rua 25 de Março, faz a tela de silk screen na Galeria do Rock, junta na casa de alguém que tem quintal, um caixote de madeira, um pedaço de tábua ali para forrar a camisa e passar a tela de silk screen, põe no varal pra secar e tá lá, mano. Mas aquilo ali, um trawap, escrito tipo, skateboard, era a sua identidade, você colocou ali, entendeu? Então, e o sonho era de que alguém quisesse comprar aquilo em algum momento, né? Até deu certo em alguns momentos, mas a falta de conhecimento para administrar o dinheiro que entrou e que tinha que repor peça e que não existia lucro ainda ali naquele momento, essa falta desse conhecimento não fez a gente durar pouco, né? 1 ano, 2 anos, não, um pouco mais, uns 2, 3 anos. Né? E tinha uns momentos que a gente voltava, né? Então a gente depois do primeiro... isso a gente fez antes de trabalhar, antes do primeiro emprego a gente já fez a marca. Então a gente não sabia lidar com dinheiro nenhum, a gente nunca ganhou dinheiro de um lugar, não trabalhamos, né? Então a gente não sabia. Depois nós fomos trabalhar, aí nós voltamos a fazer uma segunda fase da Tipo, aí já é essa turma que foi na FEBEM. A primeira fase era eu, Espanto, Johnny, Chula, Alisson, Pablo, Sucrilhos, estava na Rove, estava na Tipo, chegou a usar Tipo também. Era mais essa galera aí. Aí daí, pum, não aconteceu. Aí fomos trabalhar, fazendo uns cortes, todo mundo já trampando, voltamos, se unimos com mais uma galera. Aí já era essa que eu falei da FEBEM. Que era o Fábio Conceição, Jailson, Ronaldo Salomão, Marcela Casawa. E de pivete, que hoje são adultos, era o Denis Silva e o Alto Melônio, que era o Pirulito. Né? Aí tinha Maxwell, Manuel, Orelhas. Aí juntava uns crew, né? Turma da linha, né? Os caras que já pintavam, faziam os grafites. Se encontrava aí na Coab, ali na Zona Leste, ali era essa fase da Tipo, a gente focou ali, se reuniu ali, eu morava ali meio que Arthur Alvim, em Poá, ficava na minha tia em casa, o Espanto morava na Coab, o Fábio morava no Arthur Alvim, o Gelson morava ali em Itaquera, entendeu? Então ficou mais regionalizado mesmo. E o Denis e o Elton eram da Tiradentes, e o Acasal, o Jardim Eliane. Então era um miolo da Leste ali, que se uniu e segurou essa onda na segunda fase aí, né? Então, fez shape. Nessa época nós vivemos, aí tinha shapeinho pra nós usar, era mais... Pra nós usar, vendia algumas coisinhas, tal. E aquela falta de tato pra administrar o dinheiro, que também fez a gente durar pouco. Duramos pouco, mas fomos felizes enquanto duramos, né? Imagina as marcas tendo os bagulhos, nós tínhamos os nossos, né? Tinha as roupas nossas, né? Os caras foi pra... Eu falo hoje da tour da Socializando, mas dessa época aí as tours, os caras foram pra Santos, ficaram amigos do Chorão do Charlie Brown, foram cantar no show do Charlie Brown. Os caras foram para Araraquara, dormiram em prédio invadido. Tinha uma empresa em Col, fazia uns prédios, os prédios caíam. Então não podia mais usar esses prédios para morar, para vender. Foi bloqueado pela justiça. Os caras chegavam na cidade, tinha prédio da Encol, era lá que eles iam dormir. Né? Entrava nos prédios lá, uns apartamentos em construção. Essa, rapaziada. Essa daí eu não fui em Araraquara. Mas... Então, assim... Durou pouco, mas foi legal enquanto... Foi bom enquanto durou. Eu acho que foi daí... Aí acabou. Essa parte aí, a Tipo acabou, né? O pessoal fala até hoje com muito saudosismo, com muito orgulho.
Mas é isso, né? Nem vejo voltar, porque... Depois disso eu vi umas coisas feias no mercado do skate. Depois disso o skate cresceu pra caramba, né? Começou, a ficar mais popularzão. Mas daí também começou esse papo de uns caras que tem uma marca aí numa loja e falar assim, ó, se você vender a marca do outro, eu não vendo a minha aqui. Aí que eu acho que foi o tiro no pé do mercado do skate brasileiro. Quando começou um puxar o tapete do outro. Entendeu? Às vezes não na maldade, mas para, né, ter um lucro maior, ter ali sua fidelidade ali com o cliente. Não vou falar que o cara queria derrubar o outro, não, para ver o outro na miséria, mas ele queria vender mais e melhor que o outro. Isso sim, e para isso às vezes tinha umas técnicas que eu não... E aí que eu falo que vê as marcas de fora ou as multinacionais e olhou aquilo, porque os caras estudam, viu, antes de entrar. E falou, os caras aí estão entre eles, estão tretando. É tretado entre eles, essa vai ser fácil. Essa vai ser fácil da gente, ó, porque eles já estão brigados entre eles. Se eles fossem unidos entre eles, nós ia querer entrar o multinacional e ele ia encontrar uma resistência, uma resistência forte, unida. Só que não tinha essa resistência. Entendeu? Aí, galera, é minha opinião. Os caras que tem as marcas vão falar de outra forma. Não foi isso, a gente tá falando bobagem. Eu ali, meu olhar de jovem, já adolescente, adulto, né? Recém-adulto. Entendeu? Meu olhar era esse. Falei, isso, cara, porque eu ouvi isso. Eu frequentava as lojas. Aqui em Poá tinha loja. Aí o cara fala, pô, não posso vender tal marca porque o mano lá não vai vender pra mim. Eu ouvi isso do lojista, então quem mentiu foi o lojista. Certo? Mas é isso. Para finalizar, já que você falou da união das marcas, eu sei que você faz intercâmbio com as ONGs. Isso. E você já ajudou muitas ONGs, até a do Ademáfia lá no Rio, enfim. E como que você acha que as ONGs podem se ajudar para finalizar? E que dica você deixaria para quem quer trabalhar no terceiro setor? Ó, vou te falar, elas já se ajudam, mano. Tem um grupo no WhatsApp, Projetos Sociais do Brasil, e não é esse projeto de figurão, não. Não é projeto com patrocínio gigante, não. Né? Muitos assumem lá que se inspirou em nós. Mas essa galera tá vindo legal. Sabe por quê? Estudando. Curso, palestra, workshop, tal. Entendeu? Eles estão estudando. Tem uma agora aí do Rondonópolis, do escolinha do tio Bob. O cara conseguiu um carro através do poder público. No vice utilitário, ó. Acho que vai levar as crianças nos rolês. Você vê, para chegar você conseguir um carro. Eu nunca consegui isso aqui. Entendeu? É burocrático, mas existe. Tem lá, essas coisas tem. Tá na Constituição, tá no direito. Só que pra você acessar é difícil. Aí depende disso. Então eu acho que já tem essa união na medida do possível, tá? Tem muita troca de conhecimento, entendeu? E vai ter que ter essa pegada de fazer com que não mude muito as leis, né? Que as leis permaneçam para que a galera possa poder utilizar delas também quando chegar a vez deles. É isso, mano. Entendeu? Agora, sobre marca, mano, as marcas ainda estão aí, né, se reinventando, tentando se recolocar no mercado que não se fortaleceu com a visibilidade toda que tem. Né? Então não vou exigir do mercado que pague essa conta. Mas a hora que eles estiverem bem, eles pensarem em estar unidos e fortes. E reinvestir um pouco nisso também. Já tem, as marcas querem ajudar, isso não é real. Pelo menos eu falo por mim. As marcas querem, só que às vezes não tem condição, tá mais fácil nós ajudar a marca comprando deles. Quando não tem o dinheiro da lei de incentivo, eu posso comprar uns skate. Então se o cara tiver um skate bom, num preço bom, eu vou comprar deles. Né? Então você ajuda o mercado. Hoje nós ajudamos o mercado. Entendeu? Quando eu falo comprar skate, é comprar 50, 80, 90, 100 skates de uma vez só. Hoje a ONG com dinheiro público, né? Dinheiro meu, dinheiro público, tenho que comprar, né? Eu posso. Eu me comprometi a usar esse dinheiro para comprar skate, então eu vou comprar desse mano. Só que esse mano que vendeu 100 skate para mim, ele pode pensar que uma parte desse dinheiro ele pode ajudar um campeonato, um evento, um atleta. Atleta não, que atleta tem nutricionista, atleta é os olímpicos, nós é skatista mesmo. E lembrando sempre que antes de existir o atleta, existiu o skatista. Falamos, mano. Então pronto, aí, aqui você está ligado. Make the wrong move. I'm a
tchau.